Rapaziada, então, já era pra esse vídeo ter saído na sexta-feira, mesmo porque o último jogo da Libertadores foi na quinta, mas já como tinha muita coisa pra fazer, acabou que eu não consegui postar o vídeo. Então eu gravei e resolvi postar hoje no domingo mesmo, porque eu tinha muita coisa pra falar. Terça-feira tem outro vídeo do Brasileirão. Tamo junto! Fala aí, galera, de boa? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte, me segue no Instagram e ativa o sininho aí pra saber quando eu postar vídeo novo, demorou? Então bora que hoje tenho muita coisa pra falar da Libertadores. Bom, então vamos começar falando de coisa boa dos brasileiros que se classificaram, porque essas oitavas de final, dos 6 brasileiros que jogaram, apenas 3 se classificaram: Cruzeiro, Palmeiras e o Grêmio. Vamos começar falando de Cruzeiro e Flamengo. Infelizmente, né, nesse confronto, um brasileiro ia ficar para trás e dessa vez foi o Flamengo. O Cruzeiro que poderia ter sido com uma vantagem até maior do Maracanã, porque jogou muito bem, o Rascaeta jogando demais, só que o time perdeu muito gol e 2-0 até ficou pequeno e ficou barato pro Flamengo. Nesse segundo jogo, o Cruzeiro poderia ter matado o confronto de vez com o Barcos no começo do jogo, mas ele perdeu um gol incrível. Eu particularmente acho o Raniel muito mais jogador que ele, mas já como foi contratado, ele sempre começou como titular e acabou perdendo esse gol, o que já abaixou ainda mais a moral dele no time. E o Flamengo foi lá e fez o gol com o Léo Duarte, mais pro fim do jogo ali no segundo tempo, o que deu uma esperança pro time rubro-negro, mas infelizmente para a torcida do Flamengo não foi o suficiente, o time tá fora da Libertadores e agora o Cruzeiro passa e vai enfrentar o Boca Juniors, uma pedreira, e quem sabe pode chegar na semifinal. Em segundo lugar, vamos falar do Grêmio, time gaúcho que se classificou contra o Estudiantes, jogando com muita raça e determinação. O Grêmio que havia perdido o primeiro jogo por 2-1 lá na Argentina, um resultado que não era ruim, mas ao mesmo tempo seria um pouco estranho, porque o Grêmio tem muito mais time que o Estudiantes, mas acabou perdendo o primeiro jogo, trouxe uma desvantagem de apenas um gol para o Sul, e aqui no segundo jogo começou abrindo o placar logo com o Everton, que dava a parecer e dava a entender que seria um jogo muito tranquilo, mas do nada, em uma falha ali do Jailson e do Jeromel, o Estudiantes fez um gol que naquele momento estaria eliminando o time gremista. Mas como eu já disse, o time jogou com muita raça e no fim o Luan cruzou pro Alisson fazer um gol de cabeça e levar o jogo para os pênaltis, e nos pênaltis o Grêmio faturou e foi para as quartas de final. E o terceiro e último classificado para as quartas de final foi o Palmeiras, que bateu o Cerro Porteño no primeiro jogo por 2-0, um resultado até que poderia ter sido maior e mais vantajoso para o Palmeiras, devido ao número de chances perdidas, além do time do Cerro ser muito limitado. Mas aqui no Palestra Itália, e no jogo da volta todo mundo já achou que o Palmeiras ia passar de boa, tranquilamente, mas logo com 5 minutos de jogo, o Felipe Melo deu uma entrada desnecessária no jogador do Cerro e acabou sendo expulso, o que prejudicou bastante o Palmeiras, que teria que correr ainda mais. O time do Cerro, como eu já disse, é muito limitado, mas estava jogando com vontade, tanto que perdeu algumas chances no primeiro tempo, que poderiam dar ainda mais esperança para a torcida paraguaia, mas no segundo tempo o time do Cerro fez um gol meio estranho, porque até agora não sabe se o jogador deles quis cruzar ou chutar no gol, mas enfim, deu aquela tensão pro jogo, mas o Palmeiras conseguiu se fechar bem. Acabou tendo o Daverson expulso depois de uma atuação ridícula, tanto que depois ele virou, sei lá, líder de torcida, mas enfim, o Palmeiras se classificou, sofrido, mas está nas quartas de final. O Palmeiras passou para as quartas e poderia ter pego o Corinthians, o que daria um baita jogo, mas o Corinthians infelizmente não se classificou e perdeu para o Colo-Colo. Depois de um primeiro jogo lá no Chile, onde o Cássio salvou demais o Corinthians, o placar poderia ter sido ainda maior para o time do Colo-Colo. O Corinthians veio com uma desvantagem de apenas um gol aqui também para a Arena Corinthians e começou jogando muito bem, tanto que achou um gol com o Jadson de pênalti, depois do lance do Pedrinho, e por enquanto tá tudo tranquilo, mas o primeiro ponto foi que o Corinthians acabou tendo muito azar em utilizar suas substituições apenas com jogadores machucados, como o Pedro Henrique, o Fagner. Então já começou gastando as substituições para uma questão mais física do que técnica. E sem contar que o Corinthians também vacilou em ter deixado o Valdívia jogar. E quando ele começa a gostar do jogo, ele sabe jogar e acaba decidindo. Tanto que ele jogou muito bem contra o Corinthians. No gol do Colo-Colo é ele que inverte a bola para a lateral esquerda, que cruza e o Barros faz o gol, o que complicou demais a situação do time paulista, que tentou, achou um gol com o Roger, mas não foi suficiente e o Corinthians saiu da Libertadores nas oitavas de final. E agora, vamos para o jogo mais polêmico da Libertadores desse ano, Santos Independiente da Argentina.
Primeiro que nós temos que analisar muitos pontos extra-campo. A diretoria do Santos é uma várzea, uma bagunça. Já vacilou demais de ter contratado alguns jogadores e não ter inscrito para a Copa do Brasil, tanto que outros times contrataram depois do Santos e conseguiram inscrever seus reforços para a Copa do Brasil. Mas beleza, né? O Santos saiu, mas agora a burrada foi grande e fizeram muita merda dessa vez. Um dos reforços foi o Carlos Sanches, ele que tinha jogado pelo River Plate em 2015 e em seu último jogo da Libertadores pelo River Plate, ele foi expulso por ter agredido um gandula e pegou um gancho de 3 jogos. Depois ele se transferiu para o Monterrey do México e em 2016 a Conmebol ela completou 100 anos de existência e por conta desses 100 anos ela deu meio que uma aliviada nessas punições e de 3 jogos o Sanches pegou 1 jogo de suspensão. Aí o Santos foi lá e checou no site da Conmebol para ver se o Carlos Sanches poderia jogar ou não. E lá estava dizendo que ele estava regularizado para jogar. Porém, a Conmebol, que também é outra bagunça, não atualiza aquele site e lá não estava falando que ele não poderia jogar e que ele teria pego apenas 1 jogo de suspensão. Esse jogo, essa partida, né, deveria ter sido cumprida no primeiro jogo, no da ida contra o Independente, que o Santos empatou em 0-0 na Argentina. E aí, por fim, a punição foi de 3-0 para o Independente. No campo foi 0-0, mas extra-campo foi 3-0. E outro ponto que nós temos que analisar é a Conmebol, o quão essa instituição é desorganizada também. Como que julgam esse caso no dia do jogo? Tipo, imagina o psicológico dos jogadores, imagina a preparação, a ansiedade para no dia do jogo saber que eles realmente teriam perdido de 3-0. Imagina entrar em campo com 3 gols atrás do placar, sendo que em campo não teve nenhum gol, cara. Isso é ridículo. Além da Conmebol sempre prejudicar os brasileiros, já não é de hoje, né? O River Plate jogou 7 jogos com jogador irregular e por ninguém ter falado, eles falaram que não teria punição. E depois dessa pressão que todo mundo fez por conta do caso do Santos, fez uma pressão em cima da Conmebol por causa desse caso do River Plate, eles apenas aplicaram uma multa para o time argentino e nada mais. Então, para o Santos é 3-0 para o time argentino por conta de um jogo de um jogador irregular que não estava atualizado no site deles. E no caso do River Plate, que jogou com um jogador, né, que é o Zuculini, por 7 jogos regular, eles apenas aplicam uma multa. Tipo, é ridículo, né, velho? Outro ponto também que a gente tem que falar é a CBF, que, cara, independente se o Santos tivesse errado ou não, tem que ir algum representante da CBF, tinha que ter ido, no caso, algum representante da CBF lá com o Santos pra falar com a Conmebol, porque, cara, tem que defender os clubes brasileiros também, ou pelo menos falar alguma coisa, sabe, não ficar quieta. Esse também é outro ponto que tem que ser se falado e que é ridículo. Agora falando sobre o jogo, né, depois de ter segurado o 0-0, que foi bem complicado lá na Argentina, mesmo não dando um chute ao gol, o Santos não deu nenhum chute ao gol no primeiro jogo. Mas, enfim, de qualquer forma, não iria valer. No segundo jogo, o time entrou muito nervoso com tudo que estava acontecendo e não jogou bem. Tanto que, logo no começo do jogo, o Veríssimo fez um pênalti no jogador do Independente, acabou não sendo marcado. O Gabriel depois perdeu outro gol que não poderia ter perdido. E no fim, faltando 15 minutos para o jogo acabar, a torcida fez aquelas cenas lamentáveis, né? E aí, torcedor é muito passional. Tava errado? Tá muito errado. Mas infelizmente aconteceu, o jogo acabou mais cedo por conta de falta de segurança. Mas em geral o Independente acabou sendo melhor nesse segundo jogo. O Vanderlei catou um pênalti, mas não foi suficiente. O Santos sai dessa Libertadores por conta de muita incompetência de instituições, né, da diretoria do Santos, que foi muito amadora, que deveria ter checado em outros lugares, realmente ter falado com a Conmebol, sei lá, ligado, feito mais coisas do que apenas ter olhado no site. A Conmebol, que é outra ridícula, além de não dar outras punições que deveriam ter sido aplicadas. E a própria torcida do Independente, que tá fazendo o gesto de macaco aí pra torcida do Santos em relação aos jogadores, cara, isso é ridículo. E a Conmebol teria que tomar alguma atitude, mas também não fala nada a respeito dessas atitudes deploráveis. Enfim, tudo errado, deu tudo errado pro Santos, que está fora da Libertadores de 2018. E dos 3 brasileiros que passaram, como já tinha dito, o Cruzeiro vai pegar o Boca, o Palmeiras pega o Colo-Colo e o Grêmio vai enfrentar o Atlético Tucumã. E agora é torcer para os brasileiros fazerem uma boa campanha para tirar esses argentinos ridículos. Então, galera, esse foi o vídeo. Hoje falei bastante. Então,
Pô, esse vídeo deu um trabalhinho pra fazer, então curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e é isso, rapaziada. Obrigadão por ter assistido até aqui, tamo junto.